E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína, eu sou o Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Vasco em Família. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve aí, dá essa moral, segue a gente também no Instagram, @Vasco em Família, você consegue encontrar a gente por lá também. Rapaziada, a gente tem 3 parceiros aqui no canal, nosso dilema Vascaíno ajuda Vascaíno, Debate na Barreira, Vascaíno da Baixada e Cruz Maltino Sem Fronteira. Link tá aqui na descrição, os 3 links, só ir lá e dar uma moral pros caras também, que os canais são show de bola. Rapaziada, quero começar aqui com uma notícia de que Botafogo contratou aquele jogador, não sei, eu vou estar passando a imagem para vocês aí desse jogador que jogou no Vasco aí um períodozinho, né? Esse jogador aí, Felipe Ferreira, foi contratado pelo Botafogo, rapaziada. Ele era do Ferroviária e hoje o Botafogo anunciou sua 9ª contratação. O Botafogo acertou mais uma contratação e a 9ª para a temporada. Traz Felipe Ferreira, meio atacante, que trabalhou com o técnico Marcelo Machumba no Cuiabá em 2020 e que estava emprestado até dezembro pelo Ferroviária, né? Felipe Ferreira chega para uma das posições mais carentes no elenco do Botafogo, né? O jogador atuou, né, em 2019 quando o Vasco esteve quando ele esteve em campo por menos de 400 minutos em 9 partidas, cara. O jogador, assim, eu acho que, na minha opinião, foi muito pouco aproveitado. Também não é lá aqueles jogadores, né? Mas tá aí, uma contratação aí do Botafogo, um jogador que já foi do Vasco. E aí, vocês acham que o Vasco poderia ter trago aí dessa vez o Felipe Ferreira novamente? Fala comigo aí, deixa nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Rapaziada, dando aquela continuidade aqui, vamos falar de um jogador que foi oferecido ao Vasco, cara. Tá aqui, ó, volante René Júnior teria sido oferecido a Vasco e Botafogo, né? O volante René Júnior, ex-Corinthians e ex-Bahia, foi oferecido ao Vascão e ao Botafogo. Porém, rapaziada, é aquela coisa, né? Um jogador que já tá uma certa idade também, tem muitos problemas com lesões, e assim, um jogador que tem muitos problemas com lesões, eu acho que não é o que agrega ao Vasco, não é o que vai ajudar o Vasco a sair da Série B, não é o que vai ajudar o Vasco a conseguir algum título, a se alavancar na Copa do Brasil. Então, assim, um jogador que, na minha opinião, não tem porquê. O Vasco tem 385 milhões de volantes no time, eu acho que não precisa. Mas eu tenho uma outra notícia aqui também, rapaziada, que é para trazer para vocês, que é o seguinte. Aqui, ó, o nosso técnico, né, da entrevista ontem, né, depois do jogo, ele disse o seguinte, que ele conta com o Leandro Castan para reforço da zaga ali. Ele conta com o Leandro Castan, então provavelmente o Castan não vai deixar o Vasco, vai continuar, até porque ele aceitou uma redução salarial, né, uma redução drástica de salário para conseguir ficar no Vasco. Eu acho que o Castan também não tem muito mercado, não conseguiria ir para um clube maior. Então, assim, o Vasco para ele continua sendo um grande time em que ele possa estar jogando, continuando jogando. Então, assim, Castan eu acho que já irritou bastante nós torcedores, né? Eu acho que é um jogador que já tá velho, né? Tá lento, não ganha uma na cabeça, tá ligado? A zaga do Vasco é muito lenta, tá muito lenta, né? Mas o Ricardo Graça ontem também, rapaziada, parece que a faixa de capitão pesa, e pesa demais, cara. Quando você vê que, sou capitão do Vasco, cara, sou capitão do Vasco, a faixa pesa e o cara não consegue comandar, velho. Ontem o Ricardo Graça fez o gol contra, né? Mas assim, na minha opinião, foi muita falha do Lucão, muita ali. Era a bola dele sair, ó, e encaixar, a bola foi lenta. O Lucão é mais lento ainda, não tem percepção, não é goleiro pro Vasco, mas tá aqui, rapaziada. Ele disse o seguinte também. Ele afirmou que o atacante Morato está praticamente acertado com o Vasco e pode ser anunciado já nessa semana. Além também do Paulinho Boia, que vai estar na negociação de Vasco e São Paulo pelo meio-campo Benítez. Outros nomes estão sendo trabalhados em sigilo, mas há a expectativa de mais 7 ou 8 nomes aí, 8 reforços a mais vindo pro Vasco. Para a seguinte posição, rapaziada: goleiro, que é o que precisa demais, muito mesmo, e goleiro para ser titular, não é para ser reserva, titularíssimo. Zagueiro, eu acho assim, pode trazer zagueiro sim, porque a gente não tem um reserva ali por Hernando atualmente. Miranda e Ulisses, eu acho que não dá, esses dois zagueiros eu acho que não dá. Lateral esquerdo, veio o Zeca aí, mas ainda estão atrás de mais um para ser provavelmente o reserva do Zeca, né? Volante, eu acho que não precisa, que o Vasco tem volante demais, é só saber trabalhar bem os volantes que o Vasco tem.
e atacante de lado. Sendo estes dois últimas opções, né, volante e atacante, 2 nomes, tá? Sendo aí procurado 2 nomes. Então, um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia e 2 volantes aí e 2 atacantes, né? Então, na minha opinião, o Vasco precisa de um meia, com certeza, um meia atacante, um meia armador, o Vasco precisa. Goleiro, com certeza. Lateral, pode trazer também o lateral esquerdo aí para ser reserva do Zeca, que eu acho que não vão utilizar também o moleque da base, não deve utilizar ele. O Riquelme, né, não vai, com certeza não deve utilizar, porque, né, já ano passado teve um monte de oportunidades com 2 laterais péssimos, nem testaram o garoto. Então, assim, Riquelme não deve jogar. E goleiro, com certeza, sem dúvida. Mas zagueiro, assim, também. Goleiro, zagueiro, lateral e meia, eu acho que o Vasco está precisando. Atacante de lado, a gente tem o Peck, que está vindo bem seguro, e o Morato, né, um outro atacante que também está aí também para agregar o Vasco. Centralmente não precisa tanto, tem o Cano, mas é aquela questão, quem vai ser o reserva do Cano? Eu acho que centralmente precisaria de um reserva para o Germancano, né, rapaziada? Aqui, para finalizar, rapaziada, quero falar aqui, colocar aqui uma frase, né, um texto, que hoje foi publicado pelo presidente eleito pelo povo, por nós torcedores, pelos torcedores do Vasco, Luiz Roberto Levenciano. Ele disse o seguinte, rapaziada: quando o clube sofre uma penhora em suas contas do presidente do Conselho de Beneméritos, após demitir 186 funcionários e desativar Centro Cultural, sede do calabouço e esportes olímpicos e paralímpicos, já não é mais o caos, mas o fim mesmo. O que ele está querendo dizer, rapaziada? O que ele está colocando aqui? Bom, o Vasco recebeu uma penhora milionária agora, em que um presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco, conhecido como Peralta, ele fez essa ação de penhora no Vasco após a demissão em massa que o Vasco fez. Galera, olha os caras que estão dentro do Vasco. Olha esses caras que estão dentro do nosso clube de regatas Vasco da Gama. O cara trabalha no Vasco, é presidente do Conselho de Beneméritos. O cara é presidente do Conselho de Beneméritos. E ele faz uma penhora milionária para prejudicar o Vasco. Eu acho que já não tem mais o que falar assim de gestão do Salgado, né, cara? Como que um conselheiro, um presidente do Conselho de Beneméritos, que é o cara que deveria tomar decisões para ajudar o Vasco, toma uma decisão aonde prejudica o Vasco em um nível astronômico, penhorando mais uma vez dinheiro. Uma grana forte que poderia entrar para pagar salários, pagar funcionários que foram demitidos. Uma coisa que o Levin falou na live dele é o seguinte: demitiram em massa os funcionários, tudo bem, tem que fazer cortes, mas não foi muitos cortes, fizeram muitos cortes. Tem que fazer cortes? Tem, mas fizeram muitos cortes. E agora, pagaram a rescisão de contrato de todos eles? Pelo que o Levin falou, tinha funcionários que tinha mais de 40 anos de casa. Pagaram a rescisão de contrato dele? Pagaram a rescisão de contrato desses funcionários, de todos eles? Não? Se não pagou, rapaziada, se não pagou, galera, é o seguinte: daqui a um tempo, pode ser não nessa gestão, mas numa próxima gestão, esses funcionários entrar na justiça contra o Vasco. E com certeza o Vasco vai perder. Vai entrar contra o Vasco na justiça, querendo seu direito. Porque não é falando querendo dinheiro, não, querendo seu direito, que eles têm o direito. E com isso o Vasco vai ficar com uma dívida ainda mais gigantesca. São 750 milhões de reais que o Vasco tem de dívida. Agora mais 186 funcionários demitidos. Imagina todos esses entrando na justiça para pedir dinheiro deles, que é de direito deles, que não foi pago a rescisão. E com certeza não foi colocado em dia os salários desses funcionários. Rapaziada, eu acho que o caos já chegou aí. Não o caos, mas o fim do nosso clube.
É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E outro, quero finalizar aqui falando, ó. Se não dá Vasco, não der leve esse ano, não tiver o projeto Somamos, o Vasco não sobe não. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu.